Vamos falar sobre a inveja, mas não é aquela inveja que as pessoas sentem de você. Essa nós vamos falar outro dia. Hoje eu queria falar sobre a inveja que você sente, mas não admite. Pai, eu oro para que essa pessoa tenha o coração aberto para receber essa palavra de confronto e amor, e que ela não saia desse vídeo da mesma forma que ela entrou. Em nome de Jesus, amém. Bom, vamos lá. O contentamento dá saúde ao corpo. A inveja é como câncer nos ossos, ou é como a podridão dos ossos. Provérbios 14, 30. Em alguns estudos, vemos o termo inveja ligado à cobiça, aos ciúmes, como a mesma raiz. Mas qual é a raiz da inveja? Por que nós sentimos inveja e como guardar o nosso coração dessa armadilha? Em Gálatas 5, versículo 19 ao 21, o apóstolo Paulo cita que a inveja e coisas semelhantes são obras da carne. Ou seja, nós já temos essa inclinação. Segundo as minhas pesquisas, a palavra inveja em hebraico significa literalmente ambição desmedida. E eu quis trazer também aqui um trecho dentro da psicanálise do escritor David Ferreira que diz: entre todos os afetos humanos, a inveja talvez seja a mais difícil de confessar. Ela não se mostra de frente, se disfarça de crítica, indiferença ou ironia. Enquanto o ciúme grita, a inveja sussurra. E o que ela sussurra é um segredo antigo. Eu admiro o que é seu, mas não suporto o quanto isso me falta. Talvez você não tenha chegado ao ponto de desejar ou fazer o mal contra o seu irmão por inveja, mas já sentiu sentimentos ou teve comportamentos como insatisfação, incômodo ou até mesmo tristeza por ver o seu irmão prosperar. Agiu com indiferença, o falso desinteresse, quando no fundo você admira aquela pessoa, mas finge que ela não existe? Já fez críticas como: "Ah, ele nem é tudo isso. Ah, eu conheço fulano que faz melhor". Já teve ressentimentos do tipo: "Ah, poderia ser eu. Por que ele, não eu? Eu que deveria estar ali". Já sentiu um sentimento talvez de rivalidade, aquela competição disfarçada? E por fim, aquela satisfação interna quando o seu irmão perde ou leva prejuízo em algo. Tudo isso são sinais de inveja, nós admitindo ou não. A inveja, ela revela uma falta de confiança em Deus, como se Deus estivesse dando a sua bênção para outro e se esquecendo de cuidar de você. É quando nós deixamos de enxergar aquilo que Deus já nos entregou e começamos a comparar a nossa vida com a vida do irmão, enchendo o nosso coração de insatisfação, de ingratidão e nos levando ao sentimento de inveja. Outra coisa, não se resume só a bens materiais, existe também um incômodo, a insatisfação quando o seu irmão tem um dom que você não tem, quando o seu irmão está crescendo e desenvolvendo naquela área, quando o seu irmão está sendo usado por Deus naquela área. Mas nós precisamos entender que Deus tem um plano para cada um de nós, e a distribuição desses dons faz parte desse plano. E, na verdade, os dons que Deus distribui para cada um é para o desfrute e bênção do outro. Sermos diferentes nos completa como igreja. Então, se eu estou incomodada com o dom que Deus deu para o meu irmão, automaticamente eu deixo de desfrutar e de ser abençoada por esse dom. Então, mais uma vez, você está tão ocupada em se comparar com a vida do seu irmão que você não procura se desenvolver naquilo que Deus já te entregou e te chamou para ser e fazer. E se nós não tomarmos cuidado, essa comparação vai nos gerar uma autodestruição. Mas a palavra de Deus também diz que o contentamento dá saúde ao corpo. Lembra o primeiro versículo que eu citei? O contentamento da saúde ao corpo. E o que isso significa? Significa que quando nós estamos satisfeitos em Deus, quando nós confiamos que Deus sabe exatamente daquilo que nós precisamos, que Ele tem um plano para cada um e que Ele cuida de uma forma individual, trabalha de uma forma individual, nós andamos em amor, em gratidão
e isso vai enfraquecendo a inveja. E por fim, eu quero te dizer que você não é menos crente por já ter sentido inveja ou por talvez ainda estar carregando esse sentimento. Paulo diz em Romanos 7,19 que o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse sim eu faço. Ou seja, nós lutamos contra a nossa carne todos os dias. Eu já senti inveja e eu não admitia, até que o Espírito Santo gerou em mim a consciência desse pecado. E então eu confessei para Deus, pedi para que Ele limpasse o meu coração, para que Ele me perdoasse e para que Ele firmasse a minha identidade em Cristo. Porque quando nós sabemos quem nós somos em Deus e nós sabemos quem é o nosso Deus, o nosso Pai, que nós podemos confiar nele, que Ele está cuidando de cada detalhe da nossa vida, nós temos um sentimento diferente e não há espaço para comparações. Mas eu também aprendi que nós devemos fugir da aparência do mal. Então, sempre que você se sentir tentada a se comparar com alguém, ore por essa pessoa, abençoe essa pessoa, e você vai ver como o seu coração vai se encher de amor por ela e a sua visão vai mudar. Gente, a palavra de Deus é perfeita, é poderosa, é viva, é eficaz. Então, minha irmã, o caminho é esse. Não deixa que o orgulho impeça você de ser transformada. É quando nós nos rendemos em humildade, quando nós nos esvaziamos, nos diminuímos, que Deus encontra espaço para nos preencher. Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado de alguma forma e nós nos vemos no próximo vídeo.